verso 18. Vamos ler um versículo da palavra de Deus e vamos nos aprofundar nessa ministração da palavra de Deus. Se algum irmão puder virar esse ventilador e ficar voando aqui. Eu quero oferecer esse culto de ação de graças por bênção recebida, não minha, mas da igreja. Amém? Aqui estão 4 centrais de ar, uma de 12 mil, 3 de 24 mil. Amanhã vai chegar mais uma de 24 mil BTUs. Ela é tipo A e como é o nome que a gente fala? Esses novos agora? Inverter. Então é a que gasta menos energia e que dá mais frio. Aqui tem quase 17 mil reais, se não me falha a memória, juntando com a que vem amanhã. E nós já trocamos a voltagem de energia. Amanhã o técnico vai começar a instalar ela, que acredito que até o final de semana nós já vamos estar com elas aqui funcionando, se Deus quiser. Então eu quero dar graças a Deus. Vamos fazer um culto de ação de graças aqui. Falei para o pastor Gabriel hoje, ele vai vir aqui. Eu quero que ele venha aqui, quero que ele pregue e dê uma oferta poderosa para a gente guardar para o ano que vem, para comprar as poltronas. Falei para ele hoje isso. E nós vamos estar glorificando a Deus. Então eu quero oferecer essa cotação de graça por essa bênção recebida. Se os irmãos querem se juntar a mim e também querem oferecer esse culto em ação de graça, se é verdade, vamos dizer, é verdade. É verdade. Graças a Deus. Vamos ler 18. Diz assim: antes cresci na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, antes assim como no dia da eternidade. Amém. Vamos ler esse texto juntos, todos juntos, em voz alta, no tempo 3. 1, 2, 3. Antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, fala conosco. Nós precisamos te ouvir a tua voz, através da tua palavra. Que o homem desapareça, que tu venhas aparecer e ser lembrado. Nós precisamos de ti e te glorificamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amanhã haverá ensaio possível de oração às 6 da tarde, às 7 da noite, após o ensaio das irmãs, haverá ensaio para o ciclo de oração masculino, tá bom? E agora, depois do culto, haverá um ensaio da coreografia da festa das irmãs. Então, as irmãs estão participando, os irmãos fiquem. Serei bem breve, bem sucinto nesta palavra, se assim Deus me permitir e o Espírito Santo me permitir também. Amém? Pode pegar um copo com água para mim? Você? O irmão operador chegou. Não precisa colocar o microfone não. Você fica lá mesmo. Os irmãos disseram assim, os irmãos falam, né, por aí, eu sou muito ignorante, eu preciso me comportar. Minha esposa e as suas irmãs, Josimana, falam, lá em casa ela fala, você é muito ignorante, palavras muito brutas. Você acha que eu peguei mais aulas com o apóstolo Valdemiro? O apóstolo Valdemiro é assim, né, irmã Isabel? Você está contando a bênção lá com ele, aí a pessoa começa a enrolar muito, ele diz, tá bom, falou demais já.
desce, tá bom. Não, mas às vezes acontece, né, da gente falar alguma coisa assim que desagrada, mas sempre a minha intenção é fortalecer o cidadão ou a cidadã, não é? Mas hoje nós vamos falar sobre o segredo do crescimento cristão. Existe um segredo, né, dentre tantos na Bíblia, que fala sobre o crescimento cristão, né? A graça de Deus e o conhecimento da palavra são dois fatores fundamentais que muito contribuem para o aperfeiçoamento e o crescimento do crente nessa terra. E essas duas situações, elas precisam ser cuidadosamente observadas. A palavra crescer, ela significa evoluir, aumentar, desenvolver. Ela nos traz um pensamento de crescimento e desenvolvimento. Então eu quero dividir essa palavra, essa mensagem, em duas etapas de crescimento. Primeiro ele fala do crescimento no conhecimento e na graça e no conhecimento. Então a primeira etapa do crescimento é o conhecimento. Não se cresce sem conhecer. Nós precisamos conhecer. Nós temos facilidade de desenvolvimento. O ser humano naturalmente ele tem. Se você for observar uma pessoa mais leiga que possa dizer assim para mim aqui, pastor, eu tenho dificuldade de mexer em celular. Quando chegou aqueles tartarugão na minha mão, aqueles da Amazônia celular, tijolo que era R$400, o salário mínimo era R$60 nesse tempo, você imagina, né? E teve de gente que se engajou para comprar uma tartaruga daquela, e dizia assim, eu não sabia mexer, pastor, mas eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo. Quando eu fui mãe, eu não, mas você, mãe de primeira viagem, irmã Leide, seu primeiro filho, a senhora tomou conta de um jeito, o segundo de outro, o terceiro de outro. Aí se você conversar com ela, vai dizer, eu fui me aperfeiçoando. Na verdade, irmã Leide, o ser humano é assim, né, irmã Vera? O primeiro filhinho, a senhora tomou conta de um jeito, aí o último, que é aquele cabeçudo que vem aqui lhe deixar, já foi criado de uma outra forma. Por quê? Porque eu fui me aperfeiçoando, não é verdade? Né? Então o ser humano é assim, ele vai desenvolvendo, naturalmente ele vai desenvolvendo. Então existem, pelo menos existem duas fontes de conhecimento, né? Existe conhecimento de tradição oral, que é passada de pai para filho, e a tradição escrita, que a gente obtém informações de livros, de pesquisas. Por exemplo, o Wilkerson está aqui pensando na vida, só que o pai dele já disse para ele, filho, se você não quiser trabalhar como o papai trabalha, é um trabalho honrado, é um trabalho digno, mas eu não quero que você trabalhe como o papai trabalha, então eu quero que você faça uma faculdade. Já falou para ti? Estuda inglês, geometria, química, lê livros. Só que se perguntar para ele, vai dizer, você tem faculdade, pai? Não tenho, mas eu sei que é melhor, porque o meu conhecimento como ser humano me faz entender que essa minha vida é boa, mas a sua pode ser melhor, meu filho. Então se passa conhecimento assim. A mãe diz para a menina, filha, não namora com esse tipo de rapaz que não presta. Mas a menina diz, mas ele é tão bonito, mamãe, vovó, ele é tão lindo, os olhos dele, essa maneira, não presta. Mas como você sabe, vovó? Como você sabe, menino? Porque na minha juventude eu já vi isso acontecer. Então, o conhecimento é passado assim, e também através de livro, de pesquisa. Então, antes de abrir a Bíblia, eu quero falar primeiro sobre os 4 pilares
pilares do conhecimento. O ser humano tem pelo menos 4 pilares do conhecimento: o conhecimento empírico, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento teológico. O conhecimento empírico ele é também chamado de prático ou vulgar. Ele é adquirido na escola da vida. Na escola da vida a gente aprende. A gente aprende que se a gente colocar uma maniva na terra, surge uma árvore ali de mandioca. A gente tem esse conhecimento, por quê? Porque a vovó fazia. Então é o conhecimento da vida. Você sabe que eu não tinha o conhecimento de algumas coisas da vida. Eu me lembro que quando eu peguei um dinheirinho, eu fui comprar roupa no shopping, uma Ivonete. Eu tinha 300 reais e fui comprar roupa no shopping. O meu pai disse para mim: não, Silvio, não faça isso, você não tem conhecimento da vida ainda. Essa roupa que tu compraste numa outra loja lá no Ver Peso, compra centenas. Eu disse: é mesmo, pai? É. Então eu peguei de novo 300 reais. Irmã Maria Braga. E fui na loja com ele, Manolito, o nome da loja, não sei se alguém conhece. Acho que a minha esposa deve conhecer, que ela gostava de entrar lá no comércio com a mãe. E eu fui, sério, comprei infinidade de camisa e de roupa para mim, com 300 reais. É verdade o que meu pai disse, eu não sabia. Comprei. O único problema era que depois de ser lavada na máquina, a tinta ia toda embora. Mas eu não tinha conhecimento. Agora eu já sei. Dá para comprar roupa barata? Dá. Mas depois ela se desgasta com facilidade. Conhecimento empírico. Conhecimento filosófico. A Bíblia ela apresenta um tipo de filosofia prática da vida, né? Que é a sabedoria. Por meio dela, o homem tenta ampliar a condição de conhecimento. Conhecimento filosófico, através da Bíblia, através dos filósofos gregos, através de Albert Einstein, através de Juscelino Kubitschek e todos esses grandes pensadores da humanidade. Também temos o conhecimento científico. É um conjunto de conhecimentos socialmente adquiridos. Eles envolvem pesquisas na área da vida e orientam atividades humanas. As pesquisas científicas mostram as qualidades de um ser humano. Depois, na sua casa, pesquisa no YouTube, pesquisa de comportamento humano. Eles pegaram 4 crianças e deixaram elas isoladas de tudo e de todos. É uma pesquisa interessante como o ser humano é. Então, conhecimento científico e também tem o conhecimento teológico, né? A palavra grega significa theo, quer dizer Deus, e logia, estudo. Então, a teologia basicamente ela é um estudo das coisas divinas. Então, existe também esse conhecimento através da Bíblia. Você tem um conhecimento para o teu dia a dia. Dentre tantos ensinamentos da Bíblia, o que eu mais gosto é aquilo que o Salomão disse em Eclesiastes. Ele fala assim: se tu ficares olhando para o vento, tu não plantas nada. O Salomão falou isso. Então, o conhecimento teológico da Bíblia, que é verdade. Se tu ficares olhando para a conversa dos outros, para a furada dos outros, tu não faz nada da tua vida. Então, ele estava usando uma metáfora baseada num conhecimento da vida dele, passando já para a teologia. Então, eu quero que você abra aí a Bíblia. Os irmãos aqui em cima vão ler, que eu preciso adiantar. Daniel, capítulo 9, versículo 2. Vamos agora. O conhecimento teológico tem 2 bases, fontes de informação. Informação intelectual. Daniel 9, 2. Quando a gente lê a Bíblia, a gente medita sobre o que está escrito nela. O nosso cérebro absorve as informações. Portanto, podemos enriquecer o nosso conhecimento por meio do intelecto. Olha só o que diz Daniel 9:2. Podem abrir a sua Bíblia, leia. O irmão aqui em cima vai ler, a congregação ouvir. Achou? Daniel capítulo 9, versículo 2. Diz assim:
No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Foi lendo as Escrituras que Daniel obteve conhecimento de que o cativeiro do povo de Deus estava terminando. Informação interessante. Outro, tem informação transcendental. Daniel capítulo 10, verso 2, 3 e do 12 ao 14. Transcendental é tudo que transcende a razão e ultrapassa o limite da experiência humana. Só conseguimos obter esse tipo de informação quando oramos e em seguida Deus revela a vontade dele em nossa vida. O profeta Daniel teve uma característica nessas atitudes. Não vai ler Daniel 10, verso 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Agora você lê do verso 12 ao 14. Olha só. Verso 12 ao 14 do capítulo 10. Sim. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel obteve vitória porque ele jejuou durante 21 dias até as suas orações serem respondidas. Então, existe uma informação transcendental na vida do crente. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer o seguinte: quem está me ouvindo, diga amém. Você pode estar no meio de uma adversidade, de uma luta, pranteando, chorando, tendo dificuldade, mas essa informação que está no livro de Daniel nos faz entender que se eu orar, que se eu buscar, que se eu clamar, e se eu me humilhar diante de Deus, me separar e jejuar, Deus entrega vitória para mim também. Então essa é uma informação transcendental, transcende os nossos dias. Agora vamos passar para a segunda etapa. Segunda etapa, crescimento na graça. O crescimento na graça produz pelo menos 3 resultados na vida do crente. Primeira a Pedro 3,15. Abra sua Bíblia, está lá. O primeiro resultado que o crescimento na graça produz na vida do crente. 1 Pedro 3,15. Diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A primeira coisa que o crescimento na graça produz na gente, Felipe, nos encoraja a falar a verdade. Nos encoraja a falar a verdade. Quando a gente se aprimora no conhecimento da palavra de Deus, nós poderemos pregar e testemunhar sobre o Evangelho de Cristo. Além disso, nós vamos correr o risco, não vamos correr o risco de ser enganados por falsos ensinamentos e heresias. Então, a primeira característica que ele faz é: a gente não tem medo de pregar a verdade. Então, se tu conheces alguém, irmã Helena, que gosta de conversar na hora do culto igual tu, ele vai chegar lá e vai dizer assim: ó, irmã, para de conversar na hora do culto, presta atenção. Ou se o irmão gosta de ir lá na beirada de vez em quando, ele não tem muito entendimento, mas tu conhece ele, tu é amigo dele, diz assim para ele: fulano, não faz isso, tu é crente, agora tu é uma pessoa diferente, e começa a pregar a verdade para ele.
E a Bíblia diz que é a verdade que vai libertá-lo. Então, a primeira característica desse crescimento na graça é que ele te dá intrepidez para pregar a verdade, para falar a verdade, doa a quem doer. Segunda característica, Mateus 22, 29. Jesus, ele nos ensina que quem não conhece as Escrituras permanece no erro. Olha só o que ele diz, Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus falando para pessoas que conheciam a Bíblia, entre aspas. Então, a segunda característica da graça na nossa vida, do crescimento da graça, é que ela nos livra das heresias. Olha aqui para mim, por favor. Ela nos livra das heresias. Irmã, vou falar de novo. Irmão, nós vamos fazer um propósito, irmão. Vamos. Eu sou profeta do Vilar de Belém. Eu vou colocar uma roupa sacerdotal. Igual eu vi um cara no YouTube um dia desse, uma roupa sacerdotal. Você vai escrever o seu nome aqui na minha roupa. E eu vou dar 7 mergulhos lá no rio do Pacajá. 7 mergulhos. Coloca a foto da irmã Maria aqui no meu peito. Coloca o nome do Fernando aqui na minha roupa. Coloca o nome do pai dele, para ele ser uma bênção. E eu vou fazer isso. Um exemplo. Segundo, te livra das heresias. Você não precisa vir para a igreja não, filha. Quem disse que tu precisa vir para a igreja? Esse negócio de ir para a igreja, isso é conversa fiada. Não precisa vir para a igreja não. Outra, fulano, tu quer ser santo demais. Para com a tua doidice. Não tem problema não. De vez em quando tu dá uma beliscada numa menina. Tu é solteiro. Tu é bonito. Tu é jovem. Tem que aproveitar a vida. Não vai na conversa daquele pastor não. Ô irmã. Não, irmã. Esse negócio de ficar indo para o ciclo de oração de manhã, isso é bobagem, conversa fiada, se reúne mesmo com os outros, detona todo mundo, no final tu vai quebrar o teu galho. Fulano, na tua boca ninguém presta, na língua dele ninguém presta, mas tu está certo, é isso mesmo, vai em frente. Estou te falando aqui algumas heresias, né, que as pessoas falam por aí. Me lembro que eu fui pregar numa congregação aqui, a minha esposa até ficou assustada, que eu preguei uma mensagem muito forte mesmo, e os irmãos ficaram me olhando assim, desconfiados, sabe? Ficaram olhando assim, o dirigente ficou assim, aí o irmão falou, é muito forte essa palavra, falei, Deus me usa assim, mas Deus me usa uma palavra de vitória, Deus me usa, eu vou conforme o Espírito Santo quer. E eu falei uma palavra lá, que acontecia lá. Eu não sabia, mas depois falei, mas não sabia. Falei no momento. Eu disse, você que se reúne nos jantares, faz jantares, aquelas mesas, para falar mal do teu dirigente, para falar mal do teu pastor, para falar mal do irmão, isso é do diabo. Isso é coisa do demônio. Já está batendo palmo, dizendo, vai, continua. Se reúne no jantar na casa do fulano que tem dinheiro e detona o pastor Gabriel, e detona o teu dirigente, detona o irmãozinho, coitado do irmãozinho, a costa dele já está vermelha de tanta cipuada que vocês dão. Eu falei, mais ou menos assim. Aí uma irmã falou, chegou comigo depois, disse, pastor, tudo que o senhor falou é verdade. Deus falou comigo. Senhor, por que tu não foi lá na frente quando eu falei? Não, pastor, eu fiquei com medo. Vendo? Quando você cresce na graça, você tem a disponibilidade de observar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Um ensino verdadeiro e um ensino falso.
Uma outra característica que Deus, por meio do crescimento da graça, nos dá, que é a graça. O que é a graça? Alguém pode me dizer o que é a graça? Não é a minha avó, não. Vó Graça. Favor imerecido. Deus nos dá graça. O que significa? É que eu, Silvio Braga, por mais santo que eu seja, não merecia, mas Deus me fez ser seu filho. Então, o Senhor Deus nos dá essa graça. As cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, todas você vai ver eles saudando os bens com a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, é essa graça, irmã Isabel, que nos impulsiona, que nos anima, que nos restaura e que faz acontecer aqueles comentários que a gente ouve por aí. Hoje eu não vou muito com a cara da irmã Helena, eu vou muito com a cara dela. Mas quando ela falta no culto, eu sinto a falta dela. Já ouviu isso? Você já ouviu, né? Eu não gosto assim, muito assim, do jeito do não sério, assim, meio desconfiado, e assim, mas quando ele falta, eu sinto a falta dele. Não gosto muito do jeito assim do irmão Efraim, aquele jeito de, poxa, mas quando ele não está aqui com. O Zeca falou isso essa semana. Poxa, quando o Efraim não está aqui comigo, trabalhando, eu sinto a falta dele. Graça de Deus na vida do ser humano. Não gosto muito do pastor, viu? Mas ele canta aqueles hinos assim, aquelas pregações, aquelas orações. Eu sinto falta quando ele não manda. Acontece, é a graça. Então Deus te usa de alguma forma. Cabe a você crescer e desenvolver. A Bíblia fala sobre 4 tipos de crentes em relação à graça divina. Já caminhando para encerrar. Efésios capítulo 4, 14. 4 tipos de cristão em relação à graça divina. Efésios 4, 14. Esse é o primeiro. Leia. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Cristãos meninos crescem na graça, porém negligenciam o conhecimento da palavra, né, William? São raquíticos, supersticiosos, espiritualizam tudo, são inconstantes e são suscetíveis a ventos de doutrina. Vou te dar um exemplo rápido para que a gente entenda como é que isso funciona na nossa vida. Eles crescem na graça. Irmão, eu vou para o monte. Vai para o monte, irmão? Vou. Você vai? Vou. Você vai orar aqui dia sexta-feira, meia-noite. Estou falando isso para você porque eu já fui crente de monte. Você pode não acreditar, mas eu já fui. Eu já fui no monte. Sexta-feira eu estava lá na vigília, orando. Eu vi aquelas pessoas rodando, sabe? Rodando. Eu ficava olhando. Meu Deus, eu quero isso para minha vida. Eu falava, poxa, por que eu não rodo? Por que eu não pulo? Eu voltava frustrado para minha casa. Um dia o irmão falou para mim, Silvio, também estou frio, Silvio. Deixa eu ver se tu te aquece mais. Ele falou para mim, tu viestes da Universal, também estou frio, tem que ser pentecostal. Aí eu ia para o monte, com o Evanete, eu ia. Uma maneira, toda sexta-feira eu estava lá, na vigília. E aí eles viam muita visagem. É verdade, você ri. Quando vocês vão, isso é uma realidade. Acontece, eu participei. Estava buscando, querendo me aprofundar nas doutrinas pentecostais. A gente ia orar no monte, na mata. Aí um dia um homem falou, eu estou vendo um cavalo sem cabeça saindo fogo. Eu disse, meu Deus do céu. Aí um dia eu conheci o pastor Ari. O pastor Ari falou para mim, Silvio, para com isso é doidice. Vai te aprofundar na palavra de Deus. Vai fazer seminário de teologia. Eu disse, não pastor, eu já sou muito
Crente menino, tem festa? Eu estou aí. Tem festa? Vai vir cantor, vai vir pregador, o irmão prega lá e eu choro daqui. O irmão grita de lá e eu dou glória daqui. O irmão fala de lá e eu volto subir pelas paredes. Irmão, vou para a escola dominical, irmão. Escola dominical. Ah, meu Deus, escola dominical é muito chato. Irmão, o culto de ensino, o culto de ensino é muito frio. Eu não sinto nada. Eu lembro que meu primo, eu não sinto nada, Silvio, nada. O pastor Valdete prega lá na segunda-feira, eu não sinto, eu gosto daquela pregação do Adeildo Costa. Aquilo ali é que é poder de Deus. Eu dizia, rapaz, você está enganado. Que o crente menino é assim, ele cresce na graça, no poder, nas línguas estranhas, nas visões. E eu repito que eu sou pentecostal, eu acredito. Eu não estou dizendo, estou dizendo que o irmão diz, ele é supersticioso. O irmão passou um gato preto na minha frente. Hoje é meu dia de azar. Sexta-feira eu não passo para debaixo de parede, porque vai me trazer um azar. Crente supersticioso. Ele é suscetível a ventos de doutrina. O pastor Gabriel está muito velho. Tem uma igreja ali, agora, que está surgindo. Uma igreja muito bacana. Eles colocam touro mecânico na frente da igreja na festa junina. É para lá que eu vou. Não, agora está fraco lá. Agora eu vou o movimento carismático. Você viu? Padre Marcelo Rossi canta que vizinho maravilhoso. Eu fico bailando como se fosse uma folha ao vento. Tem anjo voando nesse lugar, no meio do convívio. Não, agora ele já está derrubado. Agora eu vou voltar para a Assembleia de Deus. Você conhece? Tem gente que é assim. Vou voltar agora. Aí ele chega, ele volta e encontra o pastor Geraldo lá. Aí ele fica ouvindo. Não, está muito fraco esse daí. Eu vou para outra. Eu não vou sexta-feira na igreja do Bispo Macedo. Ele vai me dar um banho de sal grosso. Eu vou me limpar espiritualmente. Ventos de doutrina. Vai soprando e ele vai. Não, agora é a igreja do André Baladão. Parede preta. Agora sim, agora eu vou. Eu estou dizendo isso aqui que você não precisa de parede preta, você não precisa de sal grosso, você não precisa de superstição, você precisa da palavra de Deus, de oração, de jejum e de conhecimento bíblico. Você vai ser um crente desenvolvido, não vai ser um crente menino. Agora tem um outro, Mateus 23:3. São crentes carnais. Olha só, essa é boa. Mateus 23:3. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos. Mateus 23:3. Encontrou? Leia. Mateus 23:3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Esses são os crentes carnais. Está me ouvindo? Sim ou não? Crentes carnais. Jesus está falando. São aqueles que têm profundo conhecimento teológico. Entretanto, eles desconhecem a graça de Deus. Aqui já é do outro lado. Esse tipo de cristão, ele racionaliza tudo. Ele vê uma irmã chorando, falando língua estranha na igreja. Isso é meninice isso daí. Cala a boca. Toma o microfone da mão do outro, como eu vi um pastor fazendo um dia desses. Eles agem como fariseus, como Jesus disse. Jesus disse, ele nos exorta a não praticar as suas obras. Eu disse para um irmão, um dia desse aí, ele é metido a político agora.
candidato, ele veio me pedir apoio. Me apoia, preciso de voto. Disse, rapaz, eu não vou te apoiar não. Por dois motivos. Primeiro, que tu é pastor. O pastor não deve estar em política. Segundo, tu não ama o povo, coisíssima nenhuma. Tu ama o teu cargo. Poxa, tu me bloqueou no WhatsApp. Estou com raiva disso. O que eu posso fazer? Aleluia! Glória a Deus! Assembleia de Deus! E não sei o que. Tu ama o teu cargo. Tu precisas mudar. Então, Jesus está falando, olha, esse cidadão aí fala, não imita ele não. Não vai na corda dele, esse é o tipo de crente, carnais. Agora tem um outro, que são os fracos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 7. Os cristãos fracos não têm graça nem conhecimento. Eles são facilmente enganados, se escandalizam com facilidade. O irmão Paulo fala sobre esse tipo de crente. Abra lá a sua Bíblia, leia. O irmão vai ler aqui. Pode ler. 8:7. Diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificados, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Esse irmão crente fraco, tudo se escandaliza. Tem esse também. O pastor Silvio veio sem gravata hoje, está em pecado. Hoje eu estou, né? Gravata do Didi, aqui. Irmão fulano passou, não falou comigo. Também não vou sair da igreja. Poxa, isso aí é um hino para cantar com o Josiel, tocando essa bateria aí. Josiel toca um tom, não dois, ele tocou um. Esse cara quer me. Ele tocou dois, não tocou um. Esse cara quer me atrapalhar. Eu também não vou mais para essa igreja. Só tem gente para me derrubar. Já viu gente assim? Falando? Eu não vou mais. Ninguém gosta de mim. Estão me perseguindo. Estão armando contra mim. Irmão, um dia que eu vou contar aqui para vocês. Vou contar aqui, antes de quando eu for embora, vou contar, eu tenho lá em casa anotado todas as armações que fizeram contra mim quando eu cheguei em Portel. Todas. Eu vou contar uma por uma. Mas não para dizer que o pastor vai se vingar. Pá! Não. Eu quero dizer que as armações que vêm contra você são para te fortalecer. Você não pode ser um crente fraco. Você tem que ser um crente forte. Vamos dizer assim, a irmã colocou essa cadeira na minha frente. Agora eu não vou mais. Não. Eu falei para o meu amigo Sérgio uma vez, presbítero Sérgio. Eu sou diferente. Sim. Não coloco uma cadeira na minha frente para ele não passar. Eu fico olhando para aquela cadeira, olhando, 1 minuto, 2 minutos, eu me envolvo com essa cadeira, eu dou uma bicuda nessa cadeira, eu arranco ela na minha frente e passo. Se não quiser tirar, eu passo por cima. Mas aquela cadeira não gosta de mim, ela está contra o meu ministério. Deus me levantou, pastor. Não, mas Deus te levantou? Levantou. Deus te levantou, meu irmão. Não deixa aquela cadeira te atrapalhar. O crente fraco se escandaliza com tudo. Vocês acham graça? Escandaliza com tudo. O pastor Gabriel olhou feio para mim. Ele olhou assim mesmo. Ele não gosta de mim. O pastor nem está pensando nisso. Você não pode ser um crente fraco. Agora, o último ponto para a gente encerrar. Os crentes fortes. Esses crentes fortes, eles têm conhecimento e graça. Eles são equilibrados no conhecimento e na graça. A primeira característica dele, Romanos 15:1. Tá? A primeira característica do crente forte. Está lá. Romanos capítulo 15, verso 1.
Mas o William está agoniado para ler, sabia? Semana que vem tu vai voltar a ler, tá? Romanos capítulo 15, verso 1 diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Primeira característica do crente forte, irmã Isabela Laureliano, é que o crente forte suporta o fraco. Como disse Paulo aos Romanos, ele suporta, não é isso que diz lá, Fernando? Ele suporta ou não suporta? Suporta. O crente fraco, ele suporta as fraquezas do fraco. Sabe, irmão, eu sou um crente forte. Sou? Tá bom. Não tem um crente, não vai muito com a minha cara, sabe? Silvio, não vai muito com a minha cara um crente. Esse crente já enjoou de mim, na banca. Eu vou na casa dele, todo mês eu vou lá. Pai Senhor, irmão. Pai Senhor. Ele é muito monossilábico. Pai Senhor, irmão. Pai Senhor. Vim te visitar. Amém. Ele fala assim para mim. Vou ler uma palavra aqui para ti. Pode ler, pastor. Então, você justifiquei e tal. Amém. Eu vou orar. Pode orar, pastor. Aí eu oro. Aí ele chora. É sempre assim. Amém. Amém. Pai Senhor. Pai Senhor. Você vai para o culto, irmão? Vou. Pode me esperar que eu vou. Não veio. Nunca veio. Mas eu entendi que é um crente fraco. Eu preciso exercitar a dignidade espiritual na vida daquele homem. Não é? Preciso. Porque o crente forte, ele vai suportando. Um exemplo bonito disso é o pastor Gabriel. Que eu disse para ele que se ele não for para o céu, se estreita, viu? Tanto de coisa que a gente vê fazer contra aquele homem. Gente do lado dele, ele está lá bem. E toma café. E fica achando graça. A gente precisa aprender com ele nesse ponto. Ele é uma pessoa, ele aprendeu ao longo da vida isso. Não é, mais Isabel? Muito interessante, né? Segunda característica. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 24. Segunda característica do crente forte. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. O crente forte não busca apenas os seus interesses. Quanto é que eu vou ganhar, hein? Quanto vai ser meu lucro nessa tigela de açaí aí? Eu tenho que ganhar também. Irmão, se a gente fosse meter com isso, a gente vai magoar o fulano. Não, ele que se magoe para lá. Eu quero meu dinheiro. Eu quero saber de mim. Quanto chocolate eu vou ganhar na gincana? Crente forte não busca apenas os seus. Às vezes ele perde. Olhando nos olhos humanos, ele perde, mas ganha espiritualmente. Perde materialmente, mas ganha espiritualmente. Eu tenho uma história que eu presenciei de um pastor que estava numa igreja muito grande e um outro pastor enganou ele. Daí lá para a minha igreja lá, que é 3 vezes o tamanho da tua. Você mesmo, é. E chegou lá, que foi um barraco lá no meio do mato. Eu estava com ele, acho que, não sei se eu conheci minha esposa nesse tempo, mas eu estava com ele, a mulher dele chorou muito. Eu disse para ele, Lúcio, ele é Lúcio, eu vou te honrar aqui. Porque tu foste enganado. Mas um pastor falou, vai lá com o pastor Gilberto, briga com ele, reclama com ele. Eu disse, não vou falar nada não. Eu vou ficar aqui. Ele ficou lá, lutando. Um belo dia, o irmão Gilberto Marques
passando por lá em Tuna, no ramal, viu ele lá carregando água numa lata. Disse: seu Lúcio, o que você está fazendo aqui? Ah, vem para cá e tal. Não, Lúcio, você não pode. Um dos raros momentos Deus usando ele, nesse último momento da vida dele, né? Lúcio, não, Lúcio, Deus está falando comigo, você não pode ficar aqui. Tirou ele, colocou ele numa igreja 3 vezes maior do que a que ele estava antes. O crente forte, ele perde, mas ele entende que Deus está no controle da vida dele. Ele perde humanamente falando, mas espiritualmente ele ganha. Se a gente quiser ganhar todas, a gente não vai conseguir, né? A gente tem que aprender a perder. Um dia eu vou pregar aqui sobre a fé para ganhar e fé para perder. Filipenses 4,12. Esse é um texto conhecidíssimo, mas está ali a característica de um crente forte. Filipenses 4,12. Pode ler, fica à vontade. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Olha só, crente forte, sabe viver em qualquer situação. Ele fala o que primeiro aí, Fernando? Sei estar humilhado, Humilhado. como também ser honrado. Você já foi humilhado? Ei, queridão, já foi humilhado? Hã? Ele humilhado em quê? Sei estar honrado. O irmão aqui disse assim, irmã Suelen Chaves: eu sou um crente forte, eu aprendi a viver, tanto a ser humilhado como a ser honrado. Ele sabe viver em qualquer situação da vida. Tem momentos, meu irmão, que tu vai ser honrado, tem, mas tem momentos que tu vai ser humilhado, tem momentos que vão te vender, tem momentos que vão inventar calúnia sobre ti, tem momentos que aqueles a quem você ama vão te trair, tem momentos em que você vai ficar em apuros, mas se você é um crente forte, você consegue viver em qualquer situação. Qual é o outro lá? Honrado, humilhado, o que mais? Sei estar em fartura, como também em fome. Olha só, eu sei ter fartura, eu sei tomar açaí todo dia, aquele que a tigela fica em pé, a colher fica em pé na tigela, sei, mas tem dia, meu irmão, que não vai ter nada, tem dia que o ciclo vai apertar, tem dia que vai ser estreito. Você sabe viver assim? Ou você só sabe viver na fartura? Você sabe comer picanha? Quando chega a mortadela, você sabe. É assim, Deus, que tu cuida de mim, eu comendo mortadela aqui nesta casa? Não! Crente forte. Obrigado, Senhor, pela mortadela. Obrigado, Senhor, pela picanha. Hoje foi picanha. Hoje foi bici miojo. Senhor, obrigado pelo camarão. Hoje já foi camarão. Olha que coisa boa. Não, Senhor, eu não sei. Eu não sei. Senhor, tu não cuida de mim droga nenhuma. Eu vou sair da igreja. Que negócio é esse? Eu estou dando dízimo, estou dando oferta e comendo ovo frito em casa. Não! Crente forte. Já contei aquilo já. A gente se mudou de casa. Minha mulher pensava que a gente ia passar fome. Eu, como já vim dessa vida aí que a gente viveu, já vim dessa vida aí que é estreita mesmo para mim, eu ficava olhando, pensando. Aí um dia a gente estava tomando café. Olha só como é as coisas, né? Se as pessoas não acreditam, as pessoas pensam que eu tenho muito dinheiro. Um dia o irmão falou para mim assim: eu não, você não, porque você tem muito dinheiro. Esses dias a irmã Sueli repetiu: o senhor tem muito dinheiro, pastor. Nós estávamos tomando café.
O irmão Adonias deu uma mesa velha que ele tinha lá na casa dele. Deu não, eu me emprestei dele, não devolvi mais. Me deu uma mesinha lá, era de costurar da irmã Adonias, cheio de coisa assim, bagulho na mesa, estava num cantinho assim. Vamos, você lembra disso? Tomando café. A bem apertada aqui do lado e tal. A gente estava, meu Deus, assim, que coisa, né? Eu poderia dizer, poxa, Deus me tirou lá de Guaraci, então aquela igreja poderosa, e me trouxe para cá, para ficar tomando café na mesa emprestada do meu sogro. Pergunte para ela, pergunte depois. Mande um zap para ela, minha mulher, que é testemunha, e te pergunte para ela quantas vezes eu reclamei naquele momento de dificuldade que eu estava passando. Diga lá. Nunca eu aprendi a viver. Já dizia o irmão cantor, é preciso saber viver. Eu aprendi a viver. Tomando café na mesinha. Ficava rindo, fazia brincadeira com ela. É assim? Não, eu só quero tomar café naquela mesona. Agora está lá em casa, uma mesa bonita. Só quero tomar essa mesona. Enche de pastel. Não, queridão. Vai ter dia que tu vai tomar café na mesa emprestada do sogro. Uma mesa velha, toda pireta. Vai tomar café, mas glorifica a Deus. Tu tem que ser um crente forte. Aprender a viver em qualquer circunstância. Ah, pastor, eu quero ser pastor. Quero dirigir igreja grande. Só igreja grande, igreja poderosa, muito dízimo, muita oferta. Eu quero ser igual o tio Patinhas. Quero mergulhar naquela piscina de moeda e sair do outro lado. Eu quero ser igual o pastor Gabriel, andar naquele carrão e ter aquele casarão lindo que ele tem. Mas comer melitim na beira do rio com a tua velha. Não, eu não. Eu sou Silvio Braga. Só quero. Não, o crente forte, ele vive em qualquer circunstância. Está aqui, meu irmão. Está passando difícil? Estou. Mas Deus vai me tirar disso aqui, porque Ele é fiel na minha vida. Eu não vou reclamar, eu não vou duvidar, eu não vou murmurar, eu vou glorificar a Deus, porque quem toma conta da minha vida é Ele, não o homem. Queridão, irmã, se Deus está cuidando de você, não murmura, glorifica a Deus, aprenda a viver em qualquer situação. Eu citei o cantor porque é verdade. Ouça lá, letra depois, você vê. Ele disse que se inspirou nessa palavra aqui do irmão Paulo. Último, Romanos 8:31. Romanos 8, do verso 31 ao 37. Nós vamos ler esse texto de pé. A igreja de pé, por favor. Última característica do crente forte. Encontrou? Leia. Romanos 8, do 31 ao 37. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A última característica do crente forte é que
nada separa ele do amor de Deus. O irmão Paulo disse: vem tribulação, vem fome, vem angústia, mas nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O desejo do Espírito Santo para você, meu irmão, minha irmã, é que você seja um crente forte, não um crente fraco, não um crente carnal, não um crente natural, mas um crente forte. Receba a força de Deus nesta noite. O Espírito do Senhor que está aqui, que está falando comigo e contigo, está dizendo: filha, filho, eu quero que você seja forte no meio dessa adversidade. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Eu quero fazer uma oração por você. Por você que está aqui e diz assim: pastor, às vezes as situações, as adversidades querem me impedir de crescer, de desenvolver, de avançar, mas eu quero ser um crente forte, eu quero ser uma mulher forte, eu quero ser um jovem forte, eu quero ser uma pessoa forte, eu quero ser um obreiro forte, eu quero ser um crente forte. Se Deus falou contigo, minha irmã, meu irmão, e se tu estás assim aqui nessa noite, e se tu precisa da força de Deus nesses 3 minutos que faltam para esse culto terminar, enquanto cantamos um corinho, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar juntos com você em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, e a minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa. E o meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Se Deus falou contigo, venha em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio
mãos para esses irmãos. Fecha os teus olhos, o irmão Efraim vai fazer essa oração pelos irmãos que estão aqui. Eu vou com minhas mãos no alto da cabeça deles. O Espírito Santo está trabalhando aqui nessa noite, fortalecendo a vida de crentes, de pessoas aqui. Curve a sua cabeça, estenda a mão para esses irmãos. Vamos orar juntos. Ó Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, diante da tua palavra que foi ministrada nesta noite. Nós queremos te apresentar, Senhor, teus servos que estão aqui diante do teu altar, Senhor, com seus joelhos dobrados. Ó Deus, porque sentiram que o teu Espírito Santo falou aos seus corações. E eles precisam, Senhor, de força, precisam ser cada dia mais crentes fortes diante de Ti. Ó Deus, eu te peço, Pai, nesta oração agora, juntamente com a tua igreja, Senhor, derrama sobre a vida deles, Senhor, uma unção de renovo, uma unção de restauração, Senhor. Oh, poderoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, através do teu Espírito, toca na sua vida. Aleluia, Jesus. Toca, Senhor, e restaura. Em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos. O Espírito de Deus está trabalhando fortemente. Após a bênção, vai haver um ensaio para as irmãs que vão participar. Eu quero te dizer uma coisa: Deus te fez para ser um crente forte, não um crente fraco. E tu te fortalece na oração, na leitura da palavra. Por isso a minha insistência na vida dos crentes aqui, dizendo para eles: venham orar, vamos buscar, vamos ler a palavra, vamos estudar a Bíblia. Só assim você vai ser um crente forte. Deus, nós te agradecemos por esse culto. Leva-nos em paz, nos dá uma noite de sono reparador, um amanhã glorioso, Senhor, na tua presença. Olha pelos ensaios amanhã à noite, e olha, Senhor, pelo ensaio logo mais aqui, Senhor. Pai amado, pela oração do meio-dia amanhã, toca na nossa vida a cada novo amanhecer, Pai. Nós, Senhor, te pedimos isto, e em nome de Jesus te agradecemos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja contigo, minha irmã, com você, meu irmão, com as nossas famílias, com essa igreja em Portel e com o povo de Deus que está espalhado por toda a terra. Os que assim creem, dizem comigo: amém. Deus abençoe.